Glória a Deus, nós vamos continuar a série de mensagens sobre cura interior ou cura da alma. Nós estamos falando sobre cura das emoções. Hoje já é a 5ª ministração sobre cura das emoções e hoje nós vamos falar sobre o luto. Nós vamos trabalhar na seguinte maneira. Nós vamos trazer aqui a definição de luto, algumas coisas técnicas que nós encontramos sobre o luto e depois vamos trabalhar com o luto na Bíblia. E aí é onde vai estar uma ministração que eu espero possa fazer uma grande obra na vida de vocês. Eu emagreci, mas não emagreci tanto, né? Essa camisa aqui era o uniforme da MISPA, quando eu trabalhava lá em 2010. E não é que ela serviu hoje, rapaz, mas não está muito servindo, não. Tem que emagrecer mais. Mas vamos lá. O luto na saúde mental. A definição de luto. O luto, do latim luctu, é um conjunto de reações a uma perda significativa, geralmente pela morte de outro ser. Segundo John Bowlby, quanto maior o apego ao objeto perdido, que pode ser uma pessoa, um animal, uma fase da vida, estado social, etc., o maior sofrimento do luto. O luto tem diferentes formas de expressão em cultura distintas. Ou seja, essa definição é uma definição mais técnica que diz o seguinte: primeira coisa, nós associamos o luto à morte, mas morte de pessoas. Mas o luto ele é associado também e acontece por morte de perdas, como por exemplo o fim do casamento, como por exemplo o fim de uma amizade, como por exemplo a perda de uma função num serviço, ou seja, um rebaixamento, sei lá, várias coisas, status social, qualquer coisa que você perca, que aquilo que você amava, que você tinha, que você perde, você entra em luto por isso. E a profundidade e a dor desse luto será maior quanto maior for o seu apego àquilo que morreu, ou uma pessoa ou alguma outra coisa. Existe uma outra definição, que é: luto é o estado de emoções de uma pessoa para quem algo irreversível aconteceu e que leva a um sentimento de tristeza ou arrependimento. Ocorre com mais frequência, por exemplo, após a morte de um ente querido ou ao término de um longo relacionamento. O luto, ele tem algumas fases, né? A psicologia do luto é uma área dedicada ao acolhimento e à elaboração das perdas significativas. Longe de focar apenas no esquecimento, o objetivo é ajudar o indivíduo a processar a dor, se readaptar à vida, ressignificando as lembranças, sem que o sofrimento paralise a sua rotina. Psicologia do luto, a maneira de se lidar com o luto. Existem psicoterapeutas, existem pastores, existem psicólogos, psiquiatras, todos podem ser utilizados como ferramentas para o processamento do luto. E o luto ele apresenta algumas fases. Vamos compreender o processo. O luto é uma resposta natural, altamente individual, diante de uma perda importante, seja a morte de um ente querido, um divórcio ou a perda de um emprego. Geralmente, ele é vivenciado através de estágios que não seguem uma ordem linear. Vamos lá. O luto é a resposta à perda. Então, toda vez que você perde alguma coisa, você tem um luto por aquilo. E esse luto, ele se apresenta de algumas formas. Existem algumas fases nesse luto. A primeira fase do luto é a
a negação. É a dificuldade de aceitar uma nova realidade. Como você perde alguém, você acabou a minha vida. E agora, como é que eu vou viver? Como é que eu vou viver sem a minha mãe, sem o meu pai, sem a minha esposa, sem o meu esposo, sem a minha função lá onde eu trabalhava? Muitas pessoas entram em luto quando se aposentam. Por quê? E agora? Como é que eu vou viver? Vivi a vida inteira fazendo isso? Então a primeira coisa é negar. Não morreu, não acabou, tá tudo bem, é assim mesmo, né? Na hora ali a pessoa dá uma choradinha. E olha, presta bem atenção. Quanto mais aguda for a fase de negação, mais difícil vai ser para se processar esse luto. Por quê? Porque quando você começa batendo forte numa negação, numa resistência a estar em luto, você não começa, de fato, a viver a cura. O luto, ele não vai acabar nunca. Ele vai ser modificado, ele vai ressignificar. Você deve se lembrar, e eu, por exemplo, me lembro, das mortes das pessoas queridas desde a primeira que eu vivenciei, que foi a morte da minha avó em 1975. Eu tinha 15 anos. Hoje estou com 66. Já faz 51 anos que a minha avó faleceu. E eu ainda lembro da minha avó. Eu ainda tenho sentimentos pela perda da minha avó. Só que já não é mais aquela situação, porque esse luto foi trabalhado. A segunda situação é a raiva e barganha. Esse é um problema sério. Primeiro, a gente fica com muita raiva de ter acontecido aqui. Isso não podia ter acontecido comigo. E às vezes a gente fica com raiva de Deus. Deus não podia ter matado meu pai. Mas será que foi Deus que matou meu pai? Não é um ciclo natural da vida? Não vai chegar uma hora que alguém vai morrer? Mas foi Deus que permitiu, foi Deus que fez. Não, eu estou com raiva de Deus, eu estou com raiva de quem provocou, eu estou com raiva de mim, porque por causa da minha atitude, aconteceu isso. E então a gente começa a fazer barganhas para reverter essa situação. E uma das barganhas mais difíceis é você começar a colocar outra coisa no lugar da pessoa que você perdeu. E geralmente isso vai ser um vício. Para não sentir a dor do luto, para não sentir a raiva, você troca aquilo por um apego a alguma coisa ou pelo vício. Beber, fumar demasiadamente, usar drogas. Isso pode vir como consequência do luto, porque você está barganhando. Para não ter a dor do luto, você usa alguma coisa. Isso não é difícil não, viu? No meu caso, a barganha foi pelo ativismo. Os lutos aconteciam na minha vida e eu gerava uma maneira de fazer algo para que eu não pensasse no luto. Para que eu não vivesse o luto, para que eu deixasse aquele luto para lá. Então eu sofria por um bom tempo tentando negar e lá na frente que eu ia cair em mim, que aquilo não estava funcionando e eu precisava aceitar e começar a mudar o negócio. A terceira parte, a terceira fase é uma depressão e aceitação. É quando a pessoa às vezes se silencia de vez, ela passa a ficar muito pensativa, ela não quer conversa com ninguém e ela fica tendo um sentimento de para baixo, tá tudo ruim, tá tudo ruim, tá tudo ruim. Com o passar do tempo, ela começa a aceitar que como não tem mais solução aquele momento, aquele fato, ela precisa adaptar-se à vida sem aquele vínculo anterior. E então ela vai começar a processar o luto de uma maneira mais saudável. Olha, essa palavra é importante. Ressignificando a tua perda. Não é negando, não é deixando para lá. Você perdeu algo. O que significou naquele momento?
muita perda, muita dor. O que significa agora? Então é você que vai fazer isso. Você vai colocar no lugar desse sofrimento horroroso um sentimento de aceitação pelo que aconteceu, e você vai ressignificar a morte do seu pai, que não é mais porque você fez alguma coisa, não é mais porque Deus fez alguma coisa, não é mais porque não sei o quê. Você ressignifica a morte do seu pai ou da sua mãe como um ciclo da vida que terminou. Então você olha para aquilo e você tem paz. Não é que você vai esquecer. Luto não é para esquecimento. Luto é para ressignificação. E quanto mais você negar, quanto mais você ter raiva e barganhar, vai ficar difícil. Quando você tem depressão e aceitação, quando você começa a aceitar e começa a ressignificar os seus sentimentos, então você começa a melhorar. Tem alguns lutos que eles afundam uma pessoa. Muitas pessoas, quando ela entra em luto, ela se afunda muito. Vamos ver alguns sinais de alerta que nós precisamos ter para não deixar o luto nos afundar. Primeiro, embora a tristeza e o desânimo sejam esperados, reações intensas que duram meses e causam grande impacto na saúde física e social exigem atenção. Os sinais mais comuns que pedem acompanhamento são isolamento social extremo. A pessoa não quer mais conviver com as pessoas. Ela quer se isolar, ela quer ficar só. É normal, no início do luto, você querer ficar sozinho. Claro, você precisa pensar, você precisa viver aquilo, sentir, mostrar o seu sentimento. Outra coisa que vem que pode acontecer na sequência ou ao mesmo tempo, é um sentimento de culpa, mas esse sentimento persistente. Eu sou culpado. E isso vai causar um problema muito sério. Eu tive uma experiência nos anos, se eu não me engano, 91 ou 92, acho que 92. Eu não estava pastoreando e eu fui convidado, pastoreando igreja local, e eu fui convidado a pregar, fazer uma campanha numa igreja. E quando eu cheguei lá naquela igreja, na primeira noite eu vi algo que me deixou muito abalado, porque havia uma moça jovem e ela vestida como, entre aspas, uma menina muito crente, e ela desesperada, e orando em línguas e fazendo um barulho, e daí a pouco, quando o pessoal chegava perto dela, parecia que ela estava endemoniada, era uma luta. E eu comecei a orar, buscando em Deus, para entender o que estava acontecendo. Eu não podia simplesmente botar a mão na cabeça daquela moça e expulsar um demônio que eu via que não estava lá, não tinha demônio lá, não era demônio, era uma reação dela, era um problema dela. Nós oramos e um dia Deus me falou sobre prisão de alma. Eu fui ler uma revista e vi lá prisão de alma e estudei sobre aquilo, e foi exatamente a visão que veio a respeito daquela menina. A alma daquela menina estava presa. E eu orei por ela, e ela foi falar em línguas, eu pedi para ela parar, falei, olha, não fala isso, não ora essa linguagem, não é legal, vamos conversar. E eu disse para ela, olha, você não tem culpa do teu passado. O que aconteceu com você não pode definir o resto da tua vida. Aquele foi um momento. Você ora, pede perdão por aquilo que você fez, que você deve, que está te prendendo, e você deve largar lá no passado, reviver a sua vida com Deus. Ela chorou muito. Nós oramos, ela parou daquela linguagem que ela tentava esconder, falando em línguas que não eram
do espírito, era uma língua que ela tinha criado para ela, e ela, passado algum tempo, ela frequentou ali aquela campanha. Passado algum tempo, eu conversei com os irmãos sobre ela. Mas antes, quando encerrou o culto lá naquele dia que nós ministramos para ela, o pastor local me falou: pastor, o senhor não sabe do problema dessa moça. Eu falei: qual é o problema dela? O problema é que eles eram crentes de uma igreja e essa menina pisou na bola. Não sei o que ela fez, não lembro agora. E por causa disso, a mãe foi discipliná-la, ela não gostou, desaforou a mãe, falou um monte de besteira na mãe, pegou a mochila e foi embora. Foi morar na casa de um amigo ou de um parente. E não queria mais falar com a mãe. E nesse período de tempo, olha o que aconteceu, a mãe morreu. Quando a mãe morreu, aí o mundo dela acabou. Por quê? Porque no luto dela, ela trouxe a culpa da morte da mãe pelo fato dela ter desaforado, dela ter cometido o erro, desaforado a mãe e sair de casa. Então ela estava desesperada porque ela não teve tempo de pedir perdão para a mãe dela, não teve tempo de resolver aquele problema e agora ela estava daquela maneira. E naquele dia, nós conversando com ela, ela começou a melhorar e todos os outros cultos eu ministrava um pouquinho para ela enquanto estávamos na campanha. E um dia, passado já um tempo, eu conversando com o pastor lá da igreja, eu perguntei para ele: e aquela menina? Ele falou: pastor, ela frequentou a igreja por uns dias e depois ela se afastou e eu fui atrás dela. E o que tinha acontecido? O pessoal da igreja lá da mãe dela, que tinha se levantado contra ela, que tinha pisoteado ela e que tinha abandonado-a quando aconteceu a morte da mãe, quando descobriram que ela já não estava mais louquinha na rua e que ela estava frequentando a igreja, foram lá e chamaram ela de volta. Então, ela não pôde ser acompanhada. Ela não pôde ter um prolongamento de atenção. Mas um dia eu estava saindo da casa da minha mãe, que era ali na Vila Jaci, em Campo Grande, e peguei um ônibus. E quando eu entrei dentro do ônibus, tinha uma moça sentada assim no primeiro banco, mais calma, bem vestida, tranquila. Ela olhou para mim e falou: ô pastor. Eu falei: oi, filha. Ela falou: o senhor lembra de mim? Eu falei: tô mais ou menos lembrado de você, sim. Ela falou: pois é, pastor, tô bem em Cristo. Mas ela tinha problemas mentais, porque aconteceu, né, esse episódio com ela não teve apoio na hora, teve um desequilíbrio mental, e a igreja, outra lá, daqueles irmãos que não sabem o que fazer, foram lá arrancar ela da igreja onde o pastor estava cuidando. Então, a dificuldade, o sentimento persistente de culpa da situação. A culpa, ela pode ser resolvida com a confissão e o perdão. Pedir perdão a Deus, pedir perdão da pessoa, perdoar a pessoa que morreu sem você perdoar ela. Isso é muito importante. Vai que esse cara morreu sem eu perdoar, essa pessoa morreu sem eu perdoar, perdoa. O problema seu é o casamento que acabou, perdoa. Se perdoa. Se você tiver um sentimento persistente de culpa, significa que você está com um sinal de alerta, porque o seu luto está problemático e pode te levar a um buraco. Terceiro, dificuldade para dormir e comer. A pessoa começa a ter dificuldade para dormir porque quando ela dorme ela tem pesadelo. Ou então simplesmente ela não consegue dormir porque a mente dela não deixa ela dormir. Ela passa a comer mal ou comer demais. Né? Pode ser Em quarto, falta de motivação e concentração prolongada. Olha, presta atenção. Você sabe pessoas que desistem muito cedo do que elas estão fazendo? Dos projetos da vida dela?
Você sabia que isso pode ser um problema de luto não resolvido? A pessoa não demonstra nada, mas é aquela pessoa que tudo que ela começa, ela para. Tudo que ela começa, ela não vai. Ela não consegue se concentrar por muito tempo. Então, se ela vai ter que fazer um texto, ela começa o texto ali, vai, aí de repente ela não tem mais assunto, ela não consegue mais pensar naquilo. Cuidado. Isso são sinais de que você precisa procurar um atendimento, uma ajuda. Essa ajuda pode vir do psicólogo, conversando com um psicólogo que trabalhe a questão do luto. Pode vir por um psicoterapeuta, fazendo psicoterapias, né? Exercícios que a pessoa vai passar lá para você. Então, a psicoterapia pode oferecer um espaço seguro para expressar sentimentos e validar a dor do enlutado, né? Tem aqueles que mandam você ir lá no meio do mato e gritar, e dar murro na árvore, e xingar a árvore. Tem umas coisas doidas por aí, mas tem gente séria. Tem pastor que vai te abençoar, ele vai te ouvir, vai cuidar de você, né? Porque esse é um grande erro no luto. As pessoas acham que elas têm que resolver o luto da pessoa. Em vez dela tentar ajudar a pessoa a atravessar o luto de uma maneira mais suave, melhor, elas querem encerrar o luto da pessoa. Ainda mais você que é crente, rapaz, ficar pensando nessas coisas, muda a maneira de pensar. Não, calma. Tem pastor que não sabe cuidar. Mas tem muitos pastores, e a maioria dos pastores hoje em dia tem formação, procuram estudar e se preparar para isso. Tá bom? O profissional da psicoterapia utiliza técnicas específicas para trabalhar as emoções, ajudando o paciente a organizar a sua rotina, lidar com as angústias e construir novos sentidos pela vida. Se você está passando por um luto e você tem esses sinais de extremo, de perigo no luto, como isolamento extremo, sentimento persistente de culpa, dificuldade para dormir, comer ou comer demais, falta de motivação, concentração prolongada. Culpa pode trazer gordura. Você pode mexer no teu metabolismo porque você assume uma culpa difícil, o luto não é processado, então você era magrelinho, de repente você passa a engordar, pode trazer magreza, você pode passar a não comer. Então, se você está passando por isso, você precisa de buscar cuidado. Psicólogo, terapeuta, psicanalista, pastor. Você viu que eu não coloquei pastor em primeiro lugar? Por quê? Porque tem muito pastor que não tem capacidade para isso. Você precisa saber quem é o seu pastor. Você precisa saber se o seu pastor sabe ouvir. Eu conheço alguns pastores que não têm a menor paciência para escutar ninguém. Aliás, eu conheço pastores que eles não visitam os crentes. Ele não ouve os crentes. Tem pastor que só quer receber o crente quando o crente vai lá levar comida para ele, vai levar uma coisa, vai levar outra. Ou quando é convidado para comer. Ele não faz uma visita para a casa de um irmão, não tira tempo com o irmão, não visita o hospital. Isso não é pastor, tá? Usa o título de pastor, está lá numa função de pastor, mas não está fazendo a obra pastoral, não. Se você e alguém próximo precisa de amparo, é possível buscar atendimento no serviço de escolas das universidades ou procurar profissionais especializados em seu plano de saúde ou no próprio CAPS, né? Só que você tem que procurar uma pessoa que queira trabalhar com a questão do luto. Bom, entramos na parte que mais me interessa agora. O luto na Bíblia. Tenha paciência comigo, porque eu gosto de explicar as coisas nos mínimos detalhes. As pessoas às vezes falam para mim assim, pastor, o senhor não é pastor, o senhor não prega do jeito que o pastor prega, o senhor ensina, o senhor é mestre. Falei, mas todo pastor também tem que ser mestre. Agora, eu gosto disso, eu amo ensinar. Vamos lá, para a Bíblia.
sobre luto na Bíblia. Vamos começar lá em Gênesis capítulo 2, lá na criação. O decreto de Deus na criação do ser humano. Olha o que Deus diz. Gênesis 2, do 15 ao 17. Gênesis 2, versículos 15 a 17. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tem duas coisas muito importantes aqui. A primeira é que Deus dá ao ser humano a responsabilidade de cuidar da sua obediência. Dá ao ser humano a liberdade de escolha, para que o ser humano escolha o certo ou o errado. E no caso aqui, o certo era ele trabalhar, que é uma coisa que muita gente acha que só é depois do pecado. Não, antes do pecado. Cuidar do jardim, lavrar o jardim. Responsabilidade. Segunda responsabilidade: não comer de uma única árvore. Deus plantou no meio do um jardim de árvores maravilhosas de frutíferos. Aliás, antes da queda humana, toda árvore era frutífera e boa para se comer. Aí, Deus plantou lá no meio do jardim duas árvores. A primeira que Deus fala, a árvore da vida, que ele podia comer livremente, era a árvore que confirmaria o estado de santidade e de obediência do homem. Se o homem come da árvore da vida, ele selaria o seu destino com santidade e sem possibilidade de queda. Assim aconteceu com os anjos que não caíram quando Satanás caiu. Eles foram confirmados no estado de santidade. Embora existam aí livros que estão dizendo que livros da Bíblia, não é, são apócrifos, que falam de mais quedas humanas. Não, humanas não, angélicas. Não existe. Biblicamente só existe uma queda, que é a queda lá no Éden celestial, ou no Éden divino, quando o Lúcifer, né, chamado Lúcifer, que não é Lúcifer, o anjo lá, o querubim, se revoltou contra Deus. Aqueles 2/3 que não caíram foram confirmados em estado de santidade. Hoje eles não têm liberdade para cometer pecado, eles não conseguem cometer pecado e vivem diante de Deus. Se o homem comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente e não teria mais problema com o pecado. A segunda árvore era a árvore teste da obediência. Por que Deus colocou essa árvore no jardim? Porque Deus não quer que você o obedeça como um robô. Ele quer que você escolha obedecê-lo. Ele quer que você decida obedecê-lo. Não é na marra, é porque você decide. E ele te capacita a viver a vida em obediência. A árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que você comer, você morre. Ou seja, pode comer da árvore da vida, viver eternamente. Mas se comer da árvore do mal, do conhecimento do bem e do mal, você traz a morte para você. Então Deus dá ao homem liberdade de escolha. Acontece que há uma queda e quebra do conselho divino e que abre a porta para a morte entrar. Em Gênesis 3, 1 a 16, a tentação e queda. Diz assim, 3, de 1 a 6, Gênesis 3, de 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito,
disse a mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Tem algumas coisinhas aqui. Existe uma coisa chamada lei da cerca. O que é a lei da cerca? Lei da cerca é o seguinte: essa árvore, você não pode comer do fruto dela. Então, para evitar que você coma do fruto dela, então você não pode encostar na árvore. Foi o que Eva falou. Deus disse que não era para comer. Ela já acrescentou o não toques. E aí ela abriu a porta para que Satanás entrasse. Primeiro ela devia ter desconfiado daquela situação, né? Uma cobra falando, apesar que a cobra não era esse animal, esse réptil que a gente vê, né? Esse réptil que a gente vê hoje em dia é resultado da condenação de Deus sobre a serpente. Queridos, a serpente fala algumas coisas e ela não fala só mentiras. Ela fala uma mentira e depois ela fala uma verdade. E essa verdade coberta, que cobre uma mentira, faz com que a mulher se sinta livre para pecar. Por quê? Porque toda vez que nós lemos o versículo de número 5, nós olhamos dizendo assim, vendo assim: Deus sabe que você não... Deus sabe que se você comer, você não vai morrer. O que Deus sabe é que se você comer disso, você vai conhecer o bem e o mal. Mas isso Deus já tinha dito para a mulher. Então isso aqui, ele está falando algumas verdades disfarçadas para isso. Outra coisa tremenda é o versículo de número 4. Aqui que está a grande mentira. Certamente não morrereis. Por que ele diz para a mulher, certamente não morrereis? Por quê? Porque a mulher tinha ouvido falar que ela ia morrer. E ela entendeu a morte que extermina a existência. Morte física. Ela comeu da árvore e não morreu na hora. Aqui também, né, no versículo 5, diz assim: Deus sabe que no dia que vocês comer, vocês serão como ele. Muita gente se pega a essa palavra aqui para dizer assim: isso é mentira de Satanás, não tem um homem como o homem ser como Deus. Mas ele não disse que ele seria Deus na plenitude divina. Ele disse que eles seriam como Deus que conhecia o bem e o mal. Por que ele usou isso? Porque o homem não conhecia o mal, a coisa errada. Quem tinha provocado e criado e gerado o mal era Satanás, lá na queda angélica. Deus sabia disso. Deus sabia da soberba, Deus sabia da rebeldia, Deus sabia da revolta.
Deus conhecia isso. Mas isso Deus não colocou no homem quando o fez. O que Deus colocou no homem, gerou no conhecimento do homem, era a bondade de Deus, a grandeza de Deus, a amizade com Deus, as coisas com Deus. Mas Deus sabia do lado mal, o homem não sabia. E essa falta de conhecer o mal gerou no coração da mulher um desejo de comer da árvore. Falou, olha, essa árvore é boa mesmo, hein? Vai fazer eu ver coisa que eu não conheço, não consigo ver. E ela foi lá e comeu. Por quê? Ela queria esse entendimento. Qual o entendimento que ela queria? Do bem? Não. Ela queria o entendimento do mal, porque o entendimento do bem ela já tinha no relacionamento com Deus, dia a dia. Depois a Bíblia vai dizer que Deus vinha toda a tarde conversar com eles. Então a queda se dá pela desobediência ao princípio de não fazer aquilo que Deus diz para não fazer. E quando Deus diz para não fazer, ele sempre está protegendo o ser humano de alguma coisa ruim. Todas as proibições de Deus, elas estão nos protegendo. Eva comeu, deu para Adão, pecaram, caíram. Vamos ver agora algumas coisas. A confrontação com Deus. Gênesis 3, de 8 a 12. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus. O homem e sua mulher se escondeu de Deus, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus e lhes perguntou, onde estás? Onde estás? Você vai ter que... Vem aqui. Até que o homem aparece e fala. Consequências da desobediência. Eles se confrontaram com Deus. E nesse confronto vai ter consequências. A primeira consequência do pecado está no relacionamento com Deus. Versículos 3, do 8 ao 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, entre as árvores dos jardins. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. A primeira consequência é medo de Deus. É distanciar de Deus. É distanciar de Deus. Isso aqui é morte espiritual. É a separação entre Deus e o homem. A gente vai, quando falar sobre a morte, vamos tocar um pouquinho mais nisso. Está entendendo? Olha bem, eu tive medo de você. E ele diz que teve medo de Deus porque ele estava peladão. Só que Deus vinha toda tarde conversar com ele, ele estava pelado, não acontecia nada. E ele não tinha medo de Deus. Então o medo de Deus não era por causa da nudez dele. E muita gente fala, ai, você tem que se cobrir porque Deus cobriu Adão. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Essa aqui é uma desculpa boba. É a desculpa que você tem para o pecado. Sempre vai ter uma desculpa para o pecado. Ah, eu estava nu, por isso que eu não quis falar com o senhor. Tive medo do senhor, me escondi. Rompeu a amizade. A primeira consequência, a quebra no relacionamento com Deus. Isso significa morte espiritual. Consequências no relacionamento do casal. É muito interessante isso aqui. Versículos 3, capítulo 3, Gênesis 3, versículo 7 e versículo 12. Diz assim, e abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 12. Deus fala com Adão, quando eles encontram com Deus, você fala, ué, aqui rapaz, que você está escondido, o que está acontecendo? Aí ele fala, Senhor, eu estava nu. Pô, mas quem falou para você que você estava nu? Você comeu da árvore que eu falei que era para você não comer? Aí
o homem diz assim para Deus: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Se você ler no capítulo 2, quando Deus faz a Eva e apresenta a mulher a Adão, Adão se apaixona por aquela figura que traz, que ela diz: esta é carne da minha carne, esta é osso dos meus ossos, olha aqui, ela é minha parte, ela é igual eu, ela está apaixonada, ele está, agora eu tenho uma companheira. Quando Deus dá um puxão de orelha nele, por causa do pecado, ele fala: opa, duas coisas aconteceram aqui. A primeira é, quando eles comeram, eles olharam um para o outro e falaram: tem alguma coisa errada em nós, a gente não pode estar tão exposto assim. Ou seja, acabou a intimidade. A intimidade mudou. Já não é mais a intimidade. Não é mais a intimidade total. E aí demônio mudou a intimidade com Deus. Agora demônio muda a maneira do homem sentir na mulher. E ele não só acusa a mulher, mas acima de tudo ele acusa Deus. Ele está dizendo que Deus é culpado dele ter errado. Por quê? Porque ele estava sozinho, estava tudo bem. Deus foi fazer a mulher falou e capecou. Ele, além de jogar a culpa na mulher, ele ainda fala para Deus: ó, se eu não tivesse feito essa daí, ó, essa mulher aí, o Senhor que fez ela e me deu. Aí eu peguei. Então a vida no relacionamento do casal foi destruída pelo pecado. Ou seja, ó, destruiu a relação com Deus, destruiu a relação do casal. E o que acontece como consequência na vida dos descendentes desse casal, que chega até nós? Gênesis 3, 13 a 19. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Gênesis 3,15, continuando. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência da mulher, a tua descendência da serpente e o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, Deus falando para a mulher: multiplicarei sobremodos os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores dará à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela te produzirá também cardos, espinhos, abrolhos, ervas daninhas, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Queridos, olha quanta consequência. Primeiro, Deus, nesta consequência para os descendentes. Deus fala com a mulher aponta para a serpente, na verdade, Satanás, e Deus coloca um peso sobre o instrumento que Satanás usou e sobre o próprio Satanás. Sobre a serpente, sobre o animal, Deus faz com que ela se torne maldita. Hoje todo mundo, não todo mundo, mas a grande maioria das pessoas
sentiu ojeriza de cobra, e Deus manda que ela rasteje, tira as pernas dela. Agora ela vai ter que se esfregar na terra todos os dias da vida dela e comerá do pó da terra. Aí Deus aponta o dedo para Satanás e diz, olha aqui, ó, filhote, capiroto, eu estou pondo inimizade entre ti e a mulher. Mulher aqui é a igreja. Entre a tua descendência, ou seja, os filhos de Satanás, aqueles que são gerados longe de Deus, e o seu descendente. O descendente aqui é Cristo. Ele diz, Cristo, este te ferirá a cabeça, você vai ser ferido de morte, você vai morrer, porque você vai ser ferido por Cristo. Mas tu ferirá o calcanhar dele, ou seja, Cristo vai esmagar a serpente, Cristo vai destruir Satanás, mas Satanás vai provocar dor e sofrimento também em Cristo. Depois Deus vira para a mulher e diz assim, ó, mulher, antes você teria uma concepção normal, geraria filhos com muita facilidade, tendo algum sofrimento, mas não tanto. Mas a partir de agora, durante a tua gravidez e ao dar à luz, você vai sofrer bastante. Você vai ter dores. No meio de dores, você vai dar à luz. Ou seja, durante a gravidez, você vai ter consequências e na hora de dar à luz, você vai sentir dor. Por quê? Porque você desgraçou com todos os filhos dos homens. Lembre-se, por causa do pecado, o pecado cai sobre toda a humanidade, os descendentes deles. E diz que agora ela não vai ser mais aquela mulher livre que anda para qualquer canto, ela vai ter uma limitação. O marido vai governar sobre ela. Depois Deus vira para Adão e diz assim, ó, você devia ser o cabeça, devia ter conduzido a tua esposa, cuidado da tua esposa, você não cuidou dela. E pelo contrário, quando ela errou, em vez de você dizer, você errou, você tem que mudar isso aí, eu não vou comer isso não. Você fez o que ela pediu. Então, por causa de você, a terra agora é maldita. Presta bem atenção. A terra não tinha a terra não produzia males. Ela não produzia espinhos, não produzia erva daninha. Tudo que existia sobre a face da terra era comestível. Se não para o homem, para os animais. Era tudo comestível. Não tinha problema nenhum comer das ervas. Mas agora a terra é maldita por causa de você. Ela vai produzir espinhos e ervas daninhas. Por causa disso, a terra vai se tornar contra você. Você vai ter que se esforçar para poder tirar dela o seu sustento. Em fadiga, você vai se cansar para tirar o seu sustento dos dias. Na terra, você vai ter que lavrar a terra diferentemente. Não é mais agora você só ir lá e pegar o fruto. Você vai ter que cuidar, tirar as ervas daninhas, tirar pedra, tirar não sei o que, plantar, colher. E termina dizendo assim, olha, você vai suar no suor do teu rosto, no teu esforço, você vai ter a sua alimentação. Até que, aí Deus coloca o ponto do que ele tinha dito lá na frente. A morte total, né? A morte física e as outras mortes que já vou falar para você. Até que tornes a terra, seja sepultada, pois você foi formado da terra e para lá você vai voltar. 3 tipos de mortes aqui. A primeira morte espiritual é a separação entre Deus e o homem. Quando o homem peca, deixa de ter amizade com Deus, ele está morto espiritualmente. Para nós, os descendentes, nós já herdamos essa morte no nosso nascimento. Você não nasce salvo.
você nasce perdido espiritualmente. Você não nasce ligado com Deus. Você nasce como um ser humano. E o ser humano nasce separado de Deus por causa do pecado de Adão. O pecado entrou por Adão e o pecado atingiu todos os seres humanos. A segunda morte é a morte física, que é a separação entre o corpo e alma e espírito. Ou seja, a parte física vai para a sepultura e a parte etérea, a parte mental, a alma, os sentimentos, a emoção, o espírito do homem, essa volta para Deus, que é mandado para um lugar onde deve ficar. Nós não vamos falar sobre isso agora. Morte eterna. Olha bem a situação. Morte espiritual, separação entre Deus e os seres humanos. Morte física, a separação entre o corpo, a alma e o espírito dos seres humanos. Morte eterna, separação definitiva entre Deus e o ser humano. Presta bem atenção nisso. Separação definitiva. É quando não tem mais volta. Por exemplo, hoje, a pessoa está morta espiritualmente. Ela pode ter um relacionamento com Deus, e nós vamos falar mais na frente, pelo novo nascimento. Ela volta então a ter relação com Deus, ela sai da morte espiritual. Mas a morte física, ela determina a condição da eternidade. Se você morrer fisicamente, estando morto espiritualmente, você vai passar pela morte eterna. Então, quem morre fisicamente, sem ter relacionamento com Deus, sem ter nascido de novo, vai viver eternamente separado de Deus. Não tem como, depois da morte, mudar a situação. E aí nós temos uma outra condição também, que é depois do julgamento final, vai estar tudo definitivo, cada um para um canto. Então a morte eterna separa definitivamente entre Deus e o ser humano. Vamos passar para as partes boas agora. Presta atenção. Pastor, por que o senhor está falando isso? Nós estamos falando de luto. Exatamente. Por que do luto? Por que existe luto? Porque Adão pecou, a Eva pecou. O luto começa lá, a quebra de relacionamento com Deus, a perca de Adão e Eva, e a morte entra. Logo em seguida, nasce Caim, e depois nasce Abel, e nasce as irmãs deles, mas Caim vai lá e mata Abel, sofrimento, dor, e por daí em diante vem. Além do sofrimento da morte, além do sentimento da morte, do luto pela morte que o pecado gerou, existem mortes de relacionamento. Quebras e quebras. É luto. E o luto, ele é oriundo. Ele não é um pecado. Ele é gerado pelo pecado de Adão. E nós podemos, através do que nós vamos estudar daqui para frente, ter capacidade de mudarmos o nosso relacionamento com o luto, a nossa forma de viver o luto. Vamos lá? A ação de Deus para a restauração da criação ou restauração do luto. Vamos lá. Gênesis 3,15, nós já lemos. Porém, inimizade entre ti, a serpente, Satanás, e a mulher, a igreja, os descendentes da mulher, e a descendência da serpente, os filhos de Satanás, e o descendente, que é o próprio Cristo. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, nós já falamos sobre isso. Essas são promessas de restauração. Deus, no momento em que Deus determina as consequências sobre o pecado, Deus também já traz a primeira promessa a respeito da restauração, da vinda de Jesus.
Aí lá no profeta tem muitas outras, muitas, mas vamos pegar pouquinhas aqui para não ter, vamos pegar mais específica. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe chamará Emanuel. A virgem vai gerar filho. E Miqueias 5,2 fala onde esse filho da virgem vai nascer. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, Jesus, e cujas funções e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, em Belém vai nascer uma criança que existe antes da fundação do mundo. A parte humana, a humanidade de Deus Filho vai vir à existência em Belém. A humanidade de Deus Filho vai vir do ventre de uma virgem. Como nós já sabemos da história, nós sabemos que foi Maria que fez parte dessa. Um detalhe gostoso aqui. Belém, Bethlehem, significa a casa do pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Tem um pastor brincalhão que diz o seguinte, Jesus é o pão da vida e ele nasceu na casa do pão, ou seja, o pão tem que sair da padaria. Dá tudo certo, deu tudo certinho. A padaria, a casa do pão, cheirou, onde foi gerado o pão da vida. Continuando, são promessas. Vamos chegar agora no cumprimento dessa promessa, o restaurador da aliança, o restaurador de uma nova, o implantador de uma nova aliança, o restaurador do luto eterno pelo pecado. Lucas 1, 30 a 35 diz assim, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá e envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lembra lá, Isaías 7,14, a virgem vai conceber. O anjo fala com Maria, ela fala, opa, sou virgem. Como é que eu posso ter filho? Aí o anjo explica. No lugar de você ter uma relação sexual com um homem, você vai ter um mover do Espírito Santo, uma ação do Espírito Santo, que vai pegar Deus Filho, esvaziado dos atributos incomunicáveis, como eternidade, onipresença, onipotência, onisciência, eternidade. E ele vai pegar o teu óvulo e Deus Filho esvaziado, humilhado, e vai implantar no teu óvulo Deus Filho. O teu óvulo, fecundado, vai gerar um ser humano. Esse ser humano vai receber o nome, hoje não fala isso para ela, mas fala para José depois. Esse ser humano vai receber o nome de Jesus, ou Yeshua, ou Yehoshua no hebraico. Por quê? Jesus, Yeshua significa Salvador. E o anjo diz para José, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Olha o que Maria, o anjo fala para Maria.
você vai ser fecundada. E você vai gerar um ser humano, cumprindo a promessa de Deus lá a Isaías. Lucas 2, do 1 ao 7. Naquele dia foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Como a Bíblia é gostosa, como Deus é maravilhoso. O profeta Isaías disse: a virgem vai conceber, vai ser fecundada e vai conceber. O profeta Miqueias disse: o Messias, aquele que é o que vai reinar no trono de Davi, vai nascer na cidade de Belém. Maria ouve o anjo falar, ela aceita, o anjo se vai, o Espírito Santo fecunda Maria através do poder de Deus, gerando, primeiro, colocando nela, a essência de Deus Filho esvaziado dos seus atributos incomunicáveis, gera nela um novo ser, um ser humano, humano. E ele nasce aonde? Na cidade de Belém. E ele vive do nascimento. Aí ele vai para... O pai foge para o Egito por causa da perseguição e tal. Tem algumas coisas que acontecem ali. Depois vai falar que com 12 anos ele é encontrado porque os pais voltaram da festa e descobriram, 3 dias depois, descobriram que ele não estava com eles. E eles voltaram lá e encontraram ele no templo conversando com os doutores. Porque Jesus era Deus. Não, Jesus era um jovem humano diferente dos seres humanos, porque ele não tinha a descendência física de Adão, não tinha o sêmen de um homem, ele tinha a natureza de Adão, que Adão tinha antes do pecado, ou seja, santa, pura, gerado de Deus. Jesus era gerado de Deus e era um ser humano. Mas ele não era um ser humano carregado com o pecado. Ele era um ser humano que não tinha a descendência do pecador Adão. Ele tinha a descendência do Espírito Santo que tinha engravidado Maria através da ação poderosa do Espírito Santo. E aí, essa vida de ser humano de Jesus, ela fica no escuro, não se comenta, embora tenha livros apócrifos que falam, mas a Bíblia não comenta. O único acontecimento que a Bíblia fala é que José fugiu para o Egito, porque o anjo mandou, e depois o anjo fala que o Herodes já morreu, e José volta do Egito e vai para Nazaré. Aí com 12 anos aparece ele discutindo com os doutores, e os doutores admirados do que ele falava. Por quê? Porque não tendo a natureza corrompida, quando ele começa a estudar, que como os judeus faziam, começaram a ser instruído na lei, na palavra, ele tem mais capacidade de interpretação correta do que nós. Porque ele era um jovem sem pecado, sem a natureza pecadora. E então ele interpreta. Só que aí, quando ele estava com quase 30 anos de idade, o primo dele, que era 6 meses mais velho que ele, começou a pregar. E, por ordem de Deus, ele vai ao ao primo dele, para ser batizado. Olha o que acontece aqui. Lucas 3,16. E disse João a todos:
Eu, na verdade, vos batizo com água. Mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está dizendo, tem um aí que está andando aí, ele é muito mais poderoso do que eu, ele é melhor do que eu, ele é superior a mim, e esse vai fazer uma obra diferente. Lucas 3, do 21 ao 23. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Jesus foi batizado por João, e estando Jesus orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele numa forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começa o ministério dele. Dali, Lucas 4:1 diz, Jesus cheio do Espírito Santo, saindo do Jordão, é guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Lá ele fica 40 dias e 40 noites, é tentado por Satanás, e quando ele vence a tentação, ele volta, e aí Lucas vai dizer o seguinte, do capítulo 4, do 14 ao 15, Lucas diz assim, então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Nasceu em Belém, viveu aproximadamente 30 anos, foi batizado, iniciou o ministério dele, e agora ele tem um ministério cheio do Espírito Santo. Era um homem cheio do Espírito Santo. E a Bíblia conta a história, que ele curou, que ele ressuscitou, que ele parou o mar, que ele parou a tempestade. A Bíblia conta um monte de milagres que Jesus fez, conta das pregações, dos ensinamentos de Jesus, e de repente nós chegamos num lugar onde o povo quer matá-lo, e ele é traído pelo seu discípulo, é preso, condenado, está pregado na cruz, e entre as palavras que ele fala, chega um momento que ele diz assim, João 19, versículo 30. E quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando-se a cabeça, rendeu o espírito. Antes de morrer, Jesus declara que ele cumpriu o propósito para o qual ele tinha sido enviado. Esse está consumado, no grego, é tetelestai. E uma das traduções de tetelestai é está pago. Aleluia. Aleluia. O que Jesus está dizendo? O preço do pecado foi pago. Então agora, o homem está livre para voltar a Deus. Tem um caminho para voltar a Deus, um novo nascimento. O que é o novo nascimento? Você ouve o Evangelho, crê no Senhor Jesus, confessa Jesus como Senhor, o Espírito Santo muda a tua história. Aplica na sua vida a morte da cruz. Aplica na sua vida a obra de Cristo. E você é morto, espiritualmente falando, então agora você é revivido, restaurado, renascido pelo poder do Espírito Santo. Não com uma natureza pecadora que você tinha, mas com uma natureza divina. Você que nasceu de novo, você tem em si a natureza divina. Você tem uma alma e nós estamos trabalhando os problemas dessa alma. Mas você tem em si a natureza de Deus. Está resolvido o problema do pecado. Ora, esse está resolvido o problema do pecado, para Deus o problema do luto está resolvido. Mas assim como da nossa alma não foi totalmente transformada no momento do novo nascimento, a nossa alma tem ainda alguns problemas com o luto. E nós podemos mudar essa situação através do relacionamento com Deus. A consumação total da restauração. O golpe final. Apocalipse 21, do 1 ao 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus,
ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Olha que coisa tremenda. E Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A consumação final, o extermínio do luto será no dia em que nós estivermos diante de Cristo, oh, aleluia! Recebendo o vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que vos é prometido antes da fundação do mundo. Mas, pastor, nós somos seres humanos. Nós temos essa esperança, mas nós somos seres humanos. Sabe, o luto está tudo resolvido em Cristo, mas eu estou vivendo o luto. Bom, vamos lá. Vou citar alguns versículos que servem tanto para você se consolar, como para você usar para trabalhar com pessoas que estão com luto. Preste atenção, se quiser anote aí. Consolo para o luto. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse, olha, vai ter aflição aí. Tenha paz em mim. Se apega a mim que eu venci, vai dar tudo certo. Salmo 9, versículo 9. O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Presta atenção, irmão. Em nenhum lugar da Bíblia manda você ser forte e você se posicionar como durão. Eu não tenho problema com a morte, pode morrer quem for, eu estou tudo bem. Tá nada, você é ser humano. Você vai ter problemas, você vai ter aflições, porque nós vamos passar por aflições nesse mundo. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, a dor mais doída que tem é quando injustamente você é acusado de fazer o que você não fez. E a Bíblia diz que nós seremos acusados pelos nossos próprios parentes. E a Bíblia diz que por amor a Cristo, nós seremos entregues a tribunais, seremos julgados, seremos lançados às feras, podemos até morrer. Mas aí o que Jesus está dizendo? Esse mal, esse problema, esse luto pode ter alívio na certeza de que eu, Alabahaia, eu, Jesus Cristo, venci o mundo. Aí o salmista vai e diz, Deus, o Senhor, é também um alto refúgio para quem sofre, para os oprimidos. A quando? Na hora da tribulação. No luto, Deus é o abrigo. Salmo 62, do versículo 1 ao versículo 8. Oh, aleluia. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometerei vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Vocês só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém o interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Deus, só Ele é a minha rocha. Só a minha salvação, é a minha salvação. Deus é o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Em Deus a minha fonte e o meu refúgio. Deixa eu ler de novo aqui que eu embananei. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Em Deus está a minha forte rocha e o meu refúgio. Halamás. Confiai nele, ó povos. Em todo o tempo derramai perante ele o vosso coração. Deus é o vosso refúgio.
Oh, aleluia. Deuteronômio 38:1. O Senhor é quem vai adiante de ti, e Ele será contigo. Não te deixará, nem te desampararás. Não temas, nem te atemorize. Está difícil. O luto está arrebentando por dentro. Mas o Senhor está conosco, Ele está junto conosco, caminhando. E quando nós começamos a olhar para esta certeza, a coisa começa a melhorar dentro de nós. Salmo 30, versículo 5. A ira de Deus não passa de um momento. O furor de Deus é rápido. Mas o favor, a graça, dura a vida inteira. E aqui tem uma frase bonita que eu amo. O choro pode durar toda uma noite, mas o consolo, a alegria vem pela manhã. 2 Coríntios capítulo 1, 3-4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele, Deus, quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação de que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Olha que coisa linda! Deus nos conforta para que nós possamos confortar os outros. Deus nos fortalece. Deus nos ajuda. Por isso que nós fugimos para Deus. E lá nós ficamos até sermos restaurados. E porque nós fomos restaurados, nós podemos levar essa restauração a outras pessoas. Sabe qual é a esperança para a morte? Que ela vai acabar aqui na terra. E ela nunca mais vai existir. Olha o que a Bíblia diz. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte física não pode vencer a vida eterna. A morte eterna, ela vai destruir aqueles que morreram espiritualmente sem a vida eterna, que é a ressurreição do Espírito através do novo nascimento. Mas aquele que nasceu de novo, embora passe por dor, embora passe por sofrimento, embora seja esmagado até a morte, ele está vivo. Porque ele tem a vida eterna em si. E a vida eterna na vida daquele que nasceu de novo começou no dia em que ele foi restaurado por Jesus. Continuando, João 14, do 1-4. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alabás. Oh, não há conforto maior em saber de que Jesus está nos aguardando quando o momento chegar, quando o momento determinado por Deus Pai chegar, nós vamos ser recebidos por Jesus. Tiago 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederão os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
e ouvida a voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, desta era, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Apocalipse 22:20. Aquele que dá testemunho destas coisas, o próprio Jesus, o próprio Deus diz, certamente venho sem demora. Aí João brada, amém, vem Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Chora calabá. No céu não entra pecado, tristeza, fadiga, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os santos de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muita saudade, alabás, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor.
Aleluia. Aleluia. O luto não é brincadeira. O luto não é pecado. O luto deve ser vivenciado. Quanto mais você vivenciar o luto, sentir a dor, passar pelas lembranças, mas cuidar para que os teus sentimentos não sejam levados para uma depressão, para o mal, ser tratado, ressignificar as suas lembranças, ressignificar o significado daquela perda, você será curado, será restaurado. O luto nunca acaba. A perda nunca é transformada em vitória, mas ela pode significar o reinício, pode significar algumas coisas diferentes. Por isso você precisa da ajuda de um psicoterapeuta, você precisa da ajuda de um psicólogo, você pode depender de um pastor que tenha conhecimento sobre isso. Você pode conversar com pessoas, você pode conviver com pessoas boas que te levarão por caminhos bons. Você pode ser alguém que vai ajudar uma pessoa a atravessar o luto. Primeiro, não julgando. Segundo, não mostrando que ela é fraca. Terceiro, não tentando exigir que ela seja forte, mas entregando a ela a palavra de Deus, o conforto da palavra de Deus. Você está na luta, você está no problema, mas a Bíblia diz que Deus está com você. Se você se abrigar em Deus, procure abrigar em Deus, procure acordar esta pessoa para a verdade de que Deus está presente, que Deus não está longe e que ela pode assim ser restaurada pelo Senhor Jesus. A Bíblia nos mostra que o luto é um resultado do pecado, do primeiro pecado, da primeira quebra de obediência. Mas a Bíblia mostra que esse primeiro pecado, que atingiu toda a humanidade como consequência, ele foi rompido através da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, se eu e você nascemos de novo, nós não estamos mais sujeitos à força, não estamos mais sujeitos à condenação desse pecado. Embora nós vivamos na carne, ou seja, na alma, nós vivamos aqui ainda por um tempo nesse corpo físico e ainda passemos por problemas, por perdas, e o nosso luto, ele pode ser transformado e cuidado para que ele não nos leve para o fundo, mas pelo contrário, nós possamos ter um luto saudável e então termos uma ressignificação da nossa perda e vivermos para a glória de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Jesus é o nosso amigo presente, que passou por todas as atribulações ou tristezas, sofreu perdas tremendas, mas ainda assim ele venceu e pode nos ajudar a vencer. Amém? Que Deus te abençoe. Aleluia!